Eduardo, como se forma o campo magnético criado por um condutor retilíneo? Galera, na verdade, quem cria esse campo é a corrente elétrica, em qualquer situação. A corrente elétrica que trafega no condutor retilíneo cria um campo magnético em volta do condutor. A corrente elétrica que atravessa uma espira cria um campo elétrico, um campo magnético em volta dessa espira, e assim vai. Então, o que nós precisamos nos concentrar é na corrente elétrica. Ela é a real responsável pela formação desse campo magnético. Beleza? Essa corrente elétrica, ela cria, no caso do condutor retilíneo, um campo dando voltas circulares em torno do condutor. A direção e o sentido desse campo magnético você consegue encontrá-lo através de uma regra, chamada regra da mão direita. Corrente e campo magnético. Por que essas duas grandezas, Eduardo? Vamos para cá. A expressão que te permite calcular esse campo magnético, o módulo desse campo magnético, melhor dizendo, é essa aqui. Módulo do campo B, que é dado por B, ele vai ser μ, que é a permeabilidade magnética do meio. Geralmente nós tratamos o meio como sendo vácuo. Aí esse μ aqui vai ser o μ0, permeabilidade magnética do vácuo. É a influência que o meio consegue exercer na formação desse campo magnético. Vezes I, que é a intensidade da corrente elétrica, pois ela, enfim, é ela que consegue criar esse campo magnético, sobre 2πr. Π é um valor numérico, 3,14. Já o R é o alcance que você aborda para calcular esse campo magnético naquele ponto do espaço. Eduardo, essa parte eu preciso entender melhor. Deixa eu te explicar através da figura. Quando a corrente elétrica ela passa pelo condutor, ela cria em volta desse condutor um campo magnético, que eu vou representá-lo aqui através dessa linha pontilhada. Esse campo dá voltas circulares em torno do condutor. Direção e sentido desse campo, você vai usar a regra da mão direita. Corrente e campo magnético. Corrente e campo magnético. Eduardo, por quê? Porque dessa expressão, as duas grandezas que precisam de orientação, direção e sentido, é a corrente elétrica, que tudo bem, ela não é uma grandeza vetorial, mas ela tem sim direção e sentido. E o campo magnético, B. Campo magnético B tem módulo, direção e sentido e é uma grandeza vetorial. Então nós precisamos dar a direção e o sentido dessas duas grandezas físicas. Corrente elétrica e campo magnético. O campo ele é constituído de várias linhas, então você apresenta os vários dedos para isso. Já a corrente elétrica é uma única linha e você tem justamente o polegar, que é o dedo mais importante justamente para informar o sentido da corrente elétrica, pois enfim, é ela que cria todo esse campo magnético. Também se chama regra da mão envolvente, pois enfim, você envolve a mão no condutor. Ó. Corrente elétrica que eu coloquei para cima, à direita o campo é de entrada. Aí nós usamos essa nomenclatura para informar que o vetor ele está entrando no plano da lousa. Aí você bota um xizinho. Esse xizinho indica um campo magnético de entrada. Então o vetor ele sai desse local, dá a volta e entra aqui. Campo magnético representado através da letra B. Sempre um B maiúsculo, tá ok? Do outro lado, do mesmo jeito, ó, corrente e campo magnético. A corrente para cima, que eu coloquei. À direita do teu condutor, o campo é de entrada. À esquerda do condutor, o campo é de saída. Então, naquele ponto, eu já vou representar, olha aqui para minha mão, ó. Eu já vou representar a mesma bolinha, só que com um pontinho. Já indica um campo magnético de saída. Campo magnético B. Esse R é justamente o alcance. É o alcance do teu campo magnético. É o alcance em que você deseja calcular a intensidade do campo magnético naquela região. Que é como se fosse o raio de uma trajetória circular imaginária. Show de bola? Bem, eu fico por aqui. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.